E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Lucas Meirelles, da Campa Seca Produções, e a gente está de volta. Dessa vez a gente vai falar um pouco para vocês sobre a questão do preparo para a filmagem propriamente dita. Então, como assim, né? A gente vai falar um pouco da pesquisa e do que a gente precisa saber antes de ir atrás dos bichos filmar mesmo. Que é uma coisa que vai facilitar muito na hora de filmar, por quê? Porque você consegue usar o seu tempo melhor, saber a hora certinha de ir, e é uma coisa muito importante, né? Quando você tem que ter um horário mais regrado para filmar. Então, para falar disso, eu vou usar um outro exemplo, que é uma coisa que eu fui filmar recentemente, que são o quê? Os anuros, né? Eu fui fazer um projeto que eu fui filmar eles e eu vou contar um pouco para vocês. Mas primeiro, o que são os anuros? Os anuros são os anfíbios que não têm cauda, né? Que a gente conhece como sapos, rãs e pererecas. Primeiro, qual que é a diferença entre eles, né? Vou falar algumas diferenças principais. Uma das coisas é onde você vai encontrar eles. As pererecas, você vai encontrar elas principalmente em árvores, elas escalam muito bem. Elas têm umas lamelas adesivas na ponta dos dedos, então elas têm como se fossem uns discozinhos que ajudam elas na hora da escalada. Elas normalmente são menores também, elas têm diversas cores. Já os sapos e as rãs você vai encontrar mais próximo aos corpos d'água. Elas nadam bem, várias espécies inclusive têm as patas de trás com a membrana interdigital bem desenvolvida, sabe? Que nem pata de pato, por exemplo, que daí isso auxilia na hora da natação. Elas têm normalmente pele lisa, elas podem ser até um pouco maiores. Já os sapos, vocês podem até encontrar eles mais longe dos corpos d'água. Eles são mais terrestres, eles não têm a membrana interdigital desenvolvida, nem os órgãos adesivos. Eles não conseguem pular tanto quanto as rãs e as pererecas. Você vai encontrar eles mais... E eles têm a pele bem rugosa também. Inclusive, eles têm uma glândula que secreta uma toxina logo atrás dos olhos. Então, cuidado para não manusear e tal. A primeira coisa que eu fiz é o quê? É pesquisar. Antes de filmar, eu pesquisei. E daí tem duas aproximações. Ou você está indo para uma área e você não sabe os animais que tem lá, ou você tem alguma espécie específica que você está indo atrás. Nessas duas é importante pesquisar. Para quê? Para você, principalmente no começo, uma das coisas que são importantes é entender o tamanho do animal. Para você se preparar, saber qual lente você vai levar e conseguir se preparar, né? Outra coisa que é importante é o quê? A iluminação. Algumas espécies se sentem incomodadas com alguns comprimentos de onda. Ou não se sentem incomodadas. Então você pode privilegiar, por exemplo, tal espécie de sapo que eu quero filmar não se sente incomodada com a luz vermelha. Daí eu posso pegar a minha luz branca, colocar um filtro que deixa ela mais avermelhada e filmar eles com mais facilidade. Depois, na pós-produção, eu corrijo a cor. Outra coisa que é muito importante é onde eles ocorrem, né? Porque tanto na escala macro, em tal cidade, quanto na micro, né? Se eu estiver olhando, eu vou achar eles. Será que eles vão estar na lagoa? Ou será que eles vão estar numa pedra? Ou na árvore? Ou será que eles acontecem atrás de uma cachoeira? Ou só numa praia de um tipo de areia? Isso é muito importante. E também o horário, né? Porque para os sapos, rãs e pererecas, isso é muito importante. Pensar em horário, porque nem sempre eles vão estar lá, ou de vez em quando eles estão lá, e eu não sei onde eles estão. Então, para eles, eu fui mais à noite, no entardecer e à noite, porque eles estão vocalizando, e daí eu consegui encontrar eles com maior facilidade e ver eles vocalizando, que é uma coisa muito bonita também. E daí outra coisa para eles é a vocalização. É você entender os sons, o que cada som significa, para tentar mostrar, é um som de alerta, ou é um som para chamar um parceiro. Isso é uma coisa muito importante também de pesquisar antes de ir para o campo. Antes de filmar, é interessante estar indo para o campo, né? Você pode até estar filmando, mas é importante esse primeiro contato para você o quê? Conseguir prever possíveis reações que os animais podem ter, conseguir entender a distância de conforto que você vai poder chegar deles sem que eles saiam. Isso você acha na literatura, mas nem sempre vai acontecer com os animais daquela região, porque alguns podem estar mais acostumados ou menos com a nossa presença. Então, nesse caso, por exemplo, os anuros que eu fui filmar, alguns deixavam você chegar bem perto, a centímetros de distância deles para filmar, outros, você chegava a 1 metro e eles já iam embora. Então isso é uma coisa que é importante. Também, o conforto do animal, que é importante a gente prezar por isso, né? Se o seu painel LED que está usando, ou flash, vão deixar ele desconfortável e vão assustar ele, e daí você pode também se prever quanto a isso. Daí as possíveis reações e você também, muitas vezes, estando no campo e vendo esses animais, consegue encontrar histórias que você não achou na literatura, e depois você pode voltar e pesquisar elas e entendê-las melhor, para talvez contar elas para os seus ouvintes. E daí, por fim, que é uma coisa que a gente fez,
a gente foi atrás de um especialista, porque ele é basicamente uma pessoa que fez isso que a gente falou antes, pesquisar, ir pro campo ver eles, mas por mais tempo que você, de vez em quando muito mais tempo que você. E daí ele entende tudo isso que eu falei já, da distância que o animal vai se sentir confortável, do tipo de iluminação, de onde ele vai ocorrer, muito melhor que você, e de vez em quando ele vai até conseguir te levar até o animal específico que você quer. Você quer tal sapo? Eu quero um Ipsiboas Faber, por exemplo. Daí ele vai lá e me leva até essa perereca, né? E daí ele me mostra ela e, eu sei que ela tem aqui. Me mostra, eu filmo ela, mostro os comportamentos, consegue prever e me ajudar a contar essa história melhor do que eu teria feito sozinho. E agora é com vocês, gente. Então é vocês pensarem nos animais que vocês querem filmar ou fotografar, ou numa região que vocês querem ir, pesquisarem bastante sobre esse lugar, né? Se informar sobre os animais que tem lá, ou sobre os hábitos desses animais, a hora que eles acontecem, o comportamento mais ou menos deles, e depois saiam de casa, né? Vão até esses lugares para conhecer um pouco melhor, ver as histórias, ver o que dá para filmar, ver o que não vai dar, ver o que vocês precisam levar, pensar no tipo de equipamento e tirar o melhor que vocês conseguirem dessas situações. E qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem aqui embaixo, que vai ser um prazer responder. Muito obrigado.